Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Bom, vocês já notaram que a gente está num cenário diferente, e isso é porque nós não estamos na nossa base, na nossa casa. Hoje a gente está num casarão construído na década de 1770 para gravar a montação de século XVIII para vocês. E esse vídeo é o nosso making of, então vem com a gente para conferir os bastidores do vídeo da montação do século XVIII e a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa ou como é que a gente montou esse bagulho todo. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro, dessa vez no museu. Bom, hoje a gente está aqui na parte de baixo do museu, esse aqui é o andar térreo, a gente está numa das salas de exposição e nós vamos gravar toda a toalete do século XVIII. Nós já gravamos uma parte da roupa, gravamos todo o processo de maquiagem e gravamos isso aqui que é, sei lá, o que eu tentei fazer no meu cabelo e falhei miseravelmente. E já são 5 horas, que foi a hora que a gente conseguiu parar, e eu quero ver se a gente ainda consegue dar conta de fazer umas externas aqui no pátio do museu, porque o museu tem um pátio muito maneiro, e fazer alguma coisa aqui na região do centro histórico, porque tem um monte de casinha tchutchuquinha. A ideia é fazer alguma coisa parecida com aqueles vídeos maravilhosos da Crow's Eye. Mas esses vídeos gringos são muito centrados na França e na Inglaterra. E dessa vez eu queria trazer alguma coisa um pouco mais próxima da gente. E mesmo que eu não tenha encontrado nada especificamente sobre como as mulheres brasileiras se maquiavam e se vestiam etapa por etapa no século XVIII, eu consegui encontrar uma fonte portuguesa que é simplesmente ouro puro da vida de pesquisador. Anatômico Jocoso é uma coletânea de textos satíricos publicados em forma de cordel em Portugal em 1754 e 1755. São 3 volumes do puro suco do deboche e da zoeira do século XVIII. E o que os textos do Anatômico Jocoso mais gostam de fazer é falar mal da vida alheia, mas principalmente comentar sobre moda, mais especificamente sobre as pessoas que usavam os artifícios da moda para tentar ostentar uma condição social que elas não tinham, mesmo que isso significasse mentir, se endividar e até desobedecer às leis que regulavam o consumo de mercadorias de luxo no país, tudo para seguir as últimas modas que vinham da França, por mais ridículas que elas parecessem aos olhos dos cronistas. E eu vou dizer aqui que os autores desses textos reclamavam de absolutamente tudo. Eles reclamavam no século XVIII das anquinhas laterais, porque não dava para saber o que tinha ali embaixo e não dava para chegar e apalpar a mulher, o cara saber o que estava levando para casa. Mas quando entra a moda da regência, eles também continuaram reclamando, dessa vez que as roupas eram muito sem graça, que elas caíam e não valorizavam as curvas femininas. Ou seja, os caras não se decidiam e o problema dos cronistas de moda é que desde sempre o problema é a gente ter nascido mulher. No primeiro volume do Anatômico Jocoso, encontramos vários textos que descrevem como se comportavam e como se arrumavam as pessoas que queriam seguir de perto a moda da corte e as influências estrangeiras. Um deles é a Advertência número 1, uma coleção genial de conselhos irônicos às mulheres que quisessem ser turinas, ou seja, as seguidoras ferrenhas da moda. Esses conselhos são organizados por grupos sociais. Um para as senhoras, que seriam mulheres brancas de classe média, o segundo para as damas, mulheres nobres mas que não viviam na corte, e o último para as criadas domésticas. A divisão desses conselhos em classes sociais por si só já é um sintoma de uma tensão social muito grande que estava fervendo ali no século XVIII, antes mesmo da Revolução Francesa estourar. Porque nós tínhamos grupos de pessoas que eram da burguesia e até da classe trabalhadora, que começaram a consumir uma série de produtos de luxo que até então eram exclusivos da nobreza. Ou porque essas pessoas passaram a ter um pouco mais de dinheiro, ou porque a produção desses produtos acabou ficando mais barata. E como manter cada pessoa exatamente no seu lugar na hierarquia social era uma verdadeira obsessão do século XVIII, por trás dessas crônicas a gente tem toda uma preocupação de que através dos artifícios da moda as pessoas pudessem acabar se passando por algo melhor do que elas eram, ou melhor dizendo, que elas acabassem passando a impressão de que pertenciam a uma classe social mais alta do que de fato elas pertenciam.
Mas o PDF dos 3 volumes do Anatômico Jocoso está disponível gratuitamente no site da Biblioteca Nacional de Portugal. Mas, se você é membro ou apoiador aqui do canal, você já recebeu acesso à minha transcrição do documento comentada com todas as minhas anotações de pesquisa. E bom, se você que está aí do outro lado quer ter acesso a esse e a outros materiais exclusivos, você pode se tornar apoiador ou você pode se tornar membro clicando nos links que estão aparecendo aqui em algum lugar da nossa tela. Uma das coisas mais legais desse texto é que ele descreve em detalhes exatamente o que essa mulher precisava ter na penteadeira para se arrumar. E depois de ler o texto, fazer todo o vocabulário dele, eu fui procurar algumas referências de como era a aparência desses objetos e ver se eu conseguia encontrar umas coisas modernas minimamente passáveis. Um vidro de água no rosto, que é essa garrafinha prateada com água de rosas. Uma tigelinha com brandura, que eu acredito ser o vinagre de toalete ou aquele truque da cachaça para remover a pomada facial pela manhã, que é a garrafa com rolha. E um vidrinho com óleo de jasmins, mas esse eu não consegui, então eu vou usar meu óleo de rosas mesmo. As tigelinhas de cor: rouge em pó, rouge em creme, que também servia como batom, e o delineador / pomada de cílios. Além do pomatum do cabelo e, é claro, o Blanc de Espanha, que é a base esbranquiçada que eu não usei no vídeo. O texto ainda fala em uma caixinha para guardar os sinais, as pintinhas do rosto. O texto aconselha ainda 3 pentes. Um para riçar o topete, um para desembaraçar o cabelo e o outro para tirar a caspa. Eu queria demais os pentes de madeira, ou pelo menos que imitassem cascos de tartaruga, mas eu não consegui por aqui. Então me contentei com os pentes modernos de plástico, mas que tivessem o formato e a proporção parecidos com a referência. 2 toalhinhas para a limpeza do rosto e 2 toalhinhas para passar as maquiagens cremosas. E a caixa de pó redonda com sua borla, que eu acredito ser a palavra de época para o pompom. Para fazer o pincel de pó, usei de referência a mesma página de gravura dos pentes. Por cima de tudo isso, um paninho de tafetá para proteger. Nesse espaço aqui, a gente está rodando a parte da roupa e aqui a gente improvisou uma penteadeira para poder rodar a parte da maquiagem. Eu quero muito agradecer à direção do Museu Histórico de São José por ter tão rapidamente e solicitamente topado essa empreitada e deixado a gente muito à vontade para fazer o que a gente precisasse aqui dentro. Mas eu também quero agradecer aos membros e aos apoiadores do canal e a todos vocês que de alguma forma estão presentes aqui, curtindo, compartilhando, comentando e engajando no nosso conteúdo. E, acima de tudo, eu fico muito contente de poder produzir e trazer para vocês esse tipo de conteúdo em língua portuguesa e trazendo informações que são mais próximas da nossa cultura e da nossa história enquanto brasileiros. E eu quero continuar fazendo isso na nossa próxima série especial, que vai ser especificamente sobre indumentária brasileira na época da independência, em 1822. E eu conto com a presença de vocês, engajando com o conteúdo e, claro, se você quiser e puder, se tornar apoiador ou membro aqui do canal. Mas enquanto isso não acontece, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma das atualizações. E se você caiu de paraquedas aqui, já aproveita para conferir esses outros conteúdos que fazem parte da série sobre cosméticos históricos.